dia, meus caros. Sábado de manhã, satisfação imensa estar entrando de folga e ter sábado e domingo livre. E a segunda também, né? 3 dias de folga é bom demais, cara. Mas enfim, ontem foi um dia de serviço bem tranquilo. Deu só um atendimento que poderia ter sido bem grave, mas deu QTA ali porque conseguiram resolver a situação no próprio local, né? E ontem de noite, cara, depois de uns 5 dias sem entrar em rede social, eu pensei, eu vou entrar aqui pra responder as pessoas, né, mano? Dar aquela moral, né? Ajudar os outros. E, cara, eu acho que eu consegui responder umas 15 das 30 e poucas mensagens que tinha, mano. E umas 10 pessoas eram pessoas vindo me dar notícias que estavam aptos em todas as etapas do concurso público para bombeiro militar. Detalhe, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários outros estados, velho. E isso me deixou feliz demais, cara. Eu lembro exatamente a sensação que eu tava sentindo quando eu passei no teste psicológico, sabe? E era um alívio muito grande, uma coisa, sabe, boa, mano. Porque é muito angustiante o cara fazer concurso público, né, velho? É várias etapas, o cara tem medo, incerteza, acha que não vai dar, que vai ter algum problema e tal. Mas enfim, mano, já digo de antemão, bem-vindo aos novos futuros colegas. E, cara, fico muito feliz de eu ter tido alguma influência positiva na jornada dessas pessoas, de ter ajudado de alguma forma, sabe, cara? Talvez passei um conhecimento, alguma ideia. Mas enfim, mano, vamos pra casa, tomar café da manhã, curtir o dia, talvez hoje pegar estado um pouco. Enfim, mano, fiquei muito feliz e obrigado quem tirou um tempo pra mandar uma mensagem pra mim. E essa é a minha missão aqui. Title of 2024 Classic Physique Olympia Champion, two-hour winner, Olympia Champion, Chris Bumstead. Meu irmão, me pesei hoje em jejum, depois de ir no banheiro sem roupa. Estou com 83 quilos. Isso significa 10 quilos a menos do que eu tenho no inverno, mano. Que loucura, cara. Eu não sabia que eu estava tão leve. E digo uma coisa, é muito bom tu ser leve de gordura, porque isso te cansa menos, te gera menos desgaste, te dói menos articulações para correr, fazer barra, qualquer coisa com o peso do corpo. O cara voa. Mas enfim, esse vídeo não é sobre isso. Ontem foi o dia que eu tava com o humor bugado, velho. Eu tava me sentindo estranho, não tinha vontade de fazer nada. Mas desde que eu não fazia nada também me sentia mal. Mas daí eu ia fazer alguma coisa e não conseguia fazer porque eu não tinha vontade. Mas enfim, faz parte da vida, são dias e dias, né? E hoje estou me sentindo muito bem, felizmente. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né, meu? Porque hoje é meu dia de folga. Eu tava aqui respondendo umas perguntas dos vídeos. Eu acho que tem uma bacana aqui para trazer uma ideia legal para vocês. Do Pedro Barros 437. Cauã, você era uma pessoa organizada antes de entrar para o Corpo de Bombeiros ou isso só foi acontecer de uma melhor maneira após o seu curso de formação? Conte mais como você era quando era mais novo. Abraço, tamo junto, é os guri. Essa questão da organização sempre foi algo natural meu que eu tive. Uma coisa que eu percebo pra mim é que se eu tô num ambiente sujo, desorganizado, fedido, com tudo fora do lugar, se é um lugar que depende de mim, eu me sinto incomodado, tá ligado? Meio que gera uma poluição visual que não me deixa raciocinar direito, tipo, me incomoda, entende? Por isso que todo dia que eu tô em casa de manhã, de folga, assim, eu tenho tempo, eu venho aqui, boto tudo certinho no seu lugar, limpo as coisas, o chão, o fogão, a pia, as bancadas, passo um vento para tirar poeira, ligo o robô para aspirar o chão, boto a roupa, cara. E obviamente no curso de formação exige organização, tá? Tu tem que ter uma certa rotina, uma certa organização para conseguir dar conta das demandas das tarefas. Mas para mim, acho que o maior benefício não foi de lá. Foi do dia a dia do meu trabalho, da profissão de bombeiro, que isso sim, cara,
todo serviço, às vezes, é um novo aprendizado importante para minha vida pessoal, sabe? Por exemplo, o que é muito gritante que eu percebo para mim é que eu me tornei uma pessoa muito mais consciente e cuidadosa. E como eu sempre digo, eu gosto de pegar as situações que eu vivencio e tentar tirar lições para aplicar na minha vida pessoal, né? Como, por exemplo, no trânsito, cara. Isso é uma coisa que mudou muito, porque eu era aquela pessoa que achava que era piloto, que podia dirigir acima do limite de velocidade, que não ia ter problema. E hoje eu vejo na prática a diferença de quem usa o cinto de segurança, a diferença entre você andar a 80, que é o limite da via, e você andar a 140, cara. O estrago que isso causa, a gravidade, as sequelas são muito diferentes. Então me tornei uma pessoa muito mais consciente em vários fatores no trânsito, na velocidade, na distância, na condição climática, na manutenção. E esses descuidos, cara, acabam, infelizmente, tirando a vida da própria pessoa ou de outras pessoas que não tem nada a ver. E às vezes é uma família inteira que se perde ali, tu me entende? Então é uma coisa que mexe com o cara. Em casa, velho, tu acaba ficando mais chato com várias coisas, como por exemplo a questão de, não vai me deixar uma panela acesa no fogo, algum eletrônico que gera calor ligado. Cuidado com vela, com incenso, perto de qualquer material combustível. Vai sair de casa, fecha as portas, porque caso dê um incêndio ele fique confinado no local e vai se extinguir porque acabou o oxigênio, tá ligado? Cuidado com facas na hora de lidar com fogo, com churrasqueira, com lareira. Com base em estatísticas, um dos motivos que muitas pessoas tentam, não vou falar por questões de algoritmo, é finanças, tá ligado? E isso mexe muito contigo, porque quando tu vai dialogar com a pessoa para tentar ali convencer e tudo mais, tu vê que frequentemente é citado dinheiro. Eu sou com a pessoa assim que veio lá de baixo, onde sobrevivia com o mínimo, mas felizmente nunca passei fome. E hoje que eu tenho a minha condição financeira, eu tenho uma cautela muito grande para eu não cometer erros que vão prejudicar toda a minha vida, porque eu me emocionei fazendo dívida, comprando coisa que eu não precisava, comprando coisa para impressionar os outros, cara. De forma geral, eu aprendo muito com as situações que eu vejo no trabalho, sabe? De forma geral, sempre tô dando algum conselho, alguma coisa com base em algum acontecimento, né? Mas uma das melhores coisas, cara, é que para ser bombeiro tu aprende muitas coisas que são muito funcionais no dia a dia, cara. Como, por exemplo, o APH, o atendimento pré-hospitalar, o suporte básico de vida, sabe? Por exemplo, saber desengasgar uma pessoa. É uma coisa super simples e que salva vidas e que todo mundo consegue aprender. Inclusive, em algum momento eu vou parar e vou ensinar sobre essas coisas. Saber fazer uma compressão torácica, conseguir identificar o que a pessoa está tendo, sabe? Não são coisas complexas, mas coisas que fazem a diferença no dia a dia, que inclusive muitas vezes policiais, bombeiros, pessoas da área da saúde, quando estão de folga, acabam salvando a vida de alguém por causa desse conhecimento básico, tá ligado? Eu sinceramente acho que o atendimento pré-hospitalar, o suporte básico de vida deveria ser obrigatório nas escolas como uma matéria básica, cara, porque isso daí é muito útil, tu consegue se salvar e ajudar muita gente, tá ligado? E tem vários outros conhecimentos úteis, como por exemplo, sei lá, capturar animais peçonhentos ou não, a subir em locais altos com maior segurança. Tu aprende a resolver problemas mecânicos, tu aprende principalmente a agir em situações caóticas mantendo a calma e a racionalidade. E existe um conceito que é quando você treina sob pressão, no momento que você tem uma situação real, você consegue agir e não congelar, meio que tu vai direto para a parte de resolver o problema, porque pessoas que não estão acostumadas com situações assim, com tragédias, com situações caóticas, com coisas que acontecem de uma forma inesperada, muita gente congela e não sabe o que fazer, mano, não sabe os números de emergência, não sabe que atitude tomar, que comportamento ter, e isso acaba trazendo malefícios, né? E nós, como a gente tem que chegar no local, entender de forma rápida, gerenciar os riscos e começar a agir, tu cria uma certa facilidade em ficar calmo nas situações e de fato começar a resolver aquilo, tá ligado? E a primeira vez que eu vi muito isso na prática, eu tava no estabelecimento de um amigo meu, de noite, e na nossa frente aconteceu um acidente numa esquina, onde um carro fechou uma moto e essa moto grudou na lateral do carro, caiu ali e ficou no chão. Eu fui a única pessoa a sair correndo, indo na cena, estabilizando a cervical da vítima e tomando o controle da situação. Cara, tinha 40 pessoas, todo mundo só ficou olhando e um só puxaram o celular para gravar e filmar, velho. Outro exemplo recente, acidente de trânsito que eu atendi acho que na semana passada, um veículo tombado de lado numa descida com uma alta inclinação, com vazamento de combustível e detalhe, era um caminhão, uma caminhonetinha com um gás GLP, os P13, cara. E aí a gente chegando no local, dentro do ABT a gente já falou assim, ó, o comandante da guarnição falou, CISESC, faz o APH,
O COV, o motorista da viatura, ficou responsabilizado por estabilizar o veículo e o próprio comando da guarnição ia ver se tinha outros riscos e aí iria me auxiliar no APH. Eu cheguei na vítima, primeira coisa, vi, não tem sinal vital, tá em parada cardiorrespiratória. A gente arrastou a vítima, tirou do local perigoso, botei ideia, fez a leitura, deu choque, compressão torácica. Cara, tava um caos, uma situação caótica, tinha risco de explosão e de dar ignição e causar um incêndio, tá ligado? E numa descida é ruim, cara, porque o líquido vai esparramar e pode pegar nas casas, né? E nós não, a gente manteve a calma e cada um fez sua função de uma forma otimizada e assim foi resolvido, tu me entende? Mas enfim, velho, eu sou bombeiro militar e tô na rua há uns 3 anos no máximo, então eu tenho que vivenciar e viver muita coisa ainda e certamente eu vou aprender muita coisa útil pra minha vida. E, se possível, eu quero compartilhar aqui com vocês também para ajudar as outras pessoas e sempre bom compartilhar conhecimento, né, cara? Mas o que eu sou hoje é uma mistura do que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, personalidade minha, características e, obviamente, o meu trabalho e minha profissão, né? E em outro vídeo eu falo sobre como eu era antes e tudo mais, até porque agora vai ficar muito longo. Mas é isso aí, cara. Ser bombeiro é uma baita na profissão, cara. É massa, tá ligado? Mas chega de papo, agora eu preciso fazer uma thumb no próximo vídeo, ver se não tem nenhum erro, nenhum problema. Não dá pra deixar a gurizada sem vídeo, né, mano? Mas enfim, vamos cuidar da vida. Depois de um longo dia revezando entre come, fica de boa, edita, ajeita a casa, come, fica de boa, edita, joga um pouquinho. Vamos sair da toca fazer um treino, né? E ontem eu fiz uma corrida regenerativa, 5 km bem tranquilo. E hoje vou fazer um treino de perna, mais isolado de posterior de coxa. E como eu treinei leve corrida ontem, hoje eu consigo treinar perna, cara. E de fato é um pouco assim, ó, dá uns atritos às vezes a questão dos dois tipos de treino, porque os dois geram desgaste. E se eu não respeitar o descanso um do outro, algum vai sair prejudicado e vai acabar podendo me gerar até um risco de lesão. Então o cara tem que ficar bem ligado assim na nutrição, no descanso, para não dar pepino, né, mano? E descobri hoje que tem que fazer um task surpresa na semana que vem. Mais um, mas enfim, né, velho? Como eu tô sempre treinando é de boa. E chegar lá e bem, desde que eu não fique doente como na última vez, né? Mas enfim, vamos dar-lhe, que agora é 6 da tarde, horário de pico do movimento da academia, bota e burrice minha, né? O dia inteiro pra treinar, vou agora. Mas faz parte, né? Todo dia eu erro, todo dia eu reclamo e todo dia eu continuo fazendo isso. Por mais que eu não fosse trabalhar no dia seguinte, quando tem comida pronta na geladeira, eu já aproveito e separo em potes de marmita e deixo-as congeladas. Assim duram mais e quando chega o próximo dia que eu vou trabalhar, eu não preciso me preocupar com comida, simplesmente está pronto. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é pagar para os outros algo que eu posso fazer. Porém, isso tem um custo, e dessa vez teve um custo alto. Eu levei 1h30 para instalar uma porcaria de uma luminária, porque eu errei 4 vezes devido à desatenção. Mas o que importa é que felizmente deu certo e não pegou fogo no gesso. Mas enfim, mano, um negocinho barato que dá um charme e fica legal, sabe? Fica a recomendação. Custou uns 60, 70 reais na Shopee ali. E cara, é um ponto de uso, não tem por que ser muito caro, né? Mas enfim, tomar um banho, vou pro centro comprar coisa, treinar, fazer almoço e ir aos guri, velho. Que coisa mais chata fazer isso aqui.
Essa aqui é aquela clássica luz lateral para se enganar e aumentar a autoestima. E funciona muito bem, cara. Porque parece que tá mais seco, mais definido, sabe? Pô, aqui minhas pernas, braço. Claro que agora eu tô seco também, tô com pump, né? Hoje eu fiz quase que o treino no Miguel para ser rápido. O que eu mudo basicamente? Cara, intervalo mais curto e começa a juntar exercício e fazer bisete, tá ligado? Pra conseguir encurtar o tempo de treino. Normalmente esse treino leva seus 65, 70 minutos para fazer, que é o meu mais longo, né? É 3 para peito, 1 para tríceps e 2 para ombro. E eu acabei fazendo só supino reto, supino inclinado, que são exercícios multiarticulares que trabalham bastante também o tríceps e o ombro. Também fiz supino inclinado, também trabalha, né? E aí, em vez de eu fazer mais um para peito, eu já fui e fiz uma paralela com bicep na flexão, com os braços fechados, que é tipo um tríceps supinado, né? E esse exercício também ativa muito o tríceps, a parte frontal do ombro, também ativa muito o peitoral, então trabalha meio que tudão, tá ligado? Só que esse fiz bicep com intervalo curto. E aí, como eu já acabei trabalhando bastante o tríceps e o ombro, mesmo sem isolar eles, eu fiz só uma remada alta com os braços abertos e sem passar o cotovelo da linha do ombro, né? Sem passar de 90 graus, porque isso é muito semelhante a uma elevação lateral, só que em vez de estar com o braço assim, eu tô assim. Então o cara até consegue usar mais carga devido ao efeito alavanca do braço estar mais curto, né? E cara, dá um pump desgraçado, porque vai muito sangue pra musculatura, porque é um intervalo muito curto, né? Então eu consegui reduzir tipo de 70 minutos para 40. Obviamente, menos exercício e tudo mais. E são situações atípicas, né? Porque eu tenho compromisso agora no início da tarde e já são 12:30. Mas é melhor fazer isso do que não vir treinar, né, velho? Então a gente tem que dar os nossos meios de fazer as coisas, às vezes na correria da rotina. Mas enfim, velho, vai ter treininho. Coisa boa, cara. O cara se sente bem demais depois de fazer um treino desse. A escala de 24/72 parece um sonho, né? E na real ela é muito boa, cara. A gente merece ela. Porque às vezes tu trabalha 24 horas, tu não consegue fazer direito uma refeição, tu não consegue tomar banho, tu não consegue dormir, tu não consegue nada. Então as 72 horas que tu tem para descansar, de fato tu descansa e aproveita a vida. E isso também te gera tempo de sobra o suficiente para te fazer os rolês mais diversos, como por exemplo no início do mês, que eu simplesmente peguei no meio da semana e fui para um container no meio do mato e curti 3 dias longe de tudo, e foi bom demais. Só que na maior parte do tempo eu acabo ficando preso na minha rotina, eu acabo ficando na minha inércia. Até porque eu gosto muito da minha rotina, de tudo que eu faço, é uma rotina muito equilibrada, tem coisas que me fazem descansar, que me fazem eu me autodesenvolver, tem atividades prazerosas, de forma geral ela é bem equilibrada. Mas tem um problema que gera um desequilíbrio grotesco, que é a socialização. E quando eu me formei, eu pensava, quando eu estiver trabalhando, eu vou dar vários rolês aleatórios, eu vou ver meus amigos direto, vou ver minha família toda hora. Só que aí chega na prática agora e não é bem assim. A real é que a gente se acomoda, né? Gosta de fazer o de sempre porque ele é seguro e meio que garante que tu vai ter uma satisfação em fazer aquilo. Só que isso não gera boas histórias e boas lembranças, né? E hoje, felizmente, eu venci a minha preguiça e meu comodismo e eu e a Laís decidimos pegar a estrada um pouquinho e visitar alguns amigos que foram nossos colegas na faculdade. E sinceramente foi bom demais, sabe? Sabe aquele rolê aleatório que tu só fala, tô indo aí, na hora a gente vê o que vai dar pra fazer. E foi bem nisso, cara. Tipo, mano, tu chega ali no lugar do nada, aqui no meio da cidade, com um lago, com um monte de bicho estranho. Chega lá, pede um caldo de cana com um pastelzão frito, come, dá risada, fala um monte de coisa, fofoca. E basicamente é isso. Nada de luxo, nada de complexo, algo muito simples, mas que é bom demais, cara. Me fez um bem danado. Sinceramente, ver o sol se pondo na estrada, esse céuzão laranja, escutando uma boa de uma música, parece que foi tipo um momento assim de reflexão, sabe? Eu sinceramente nem sei o que eu tô querendo dizer. Eu não sou muito bom com palavras, tá? Mas a questão é que eu sei que de fato existem pessoas que têm esse problema que nem eu tenho. Nenhuma experiência única, né? Mas o que eu tô querendo concluir, pelo menos tô tentando, é que sai um pouquinho de casa, sai da tua zona de conforto, sai do teu porto seguro e vai viver o mundo lá fora. Tem muita coisa bacana pra te fazer, muita gente legal pra tu conhecer. Depois tu fica em casa.
o cara pega uma folguinha, o cara vive, velho. Que paz, que coisa mais boa. Ontem, visitar os amigos, tomar um caldinho de cana, comer um pastel, olhar uns bichos estranhos. Hoje um churrasquinho, depois uma corridinha, jogar um pouco, fazer um rango bom pra de noite. E folga amanhã ainda, cara. Essa escala é maravilhosa, né, mano? Acho que é vida. A chuva vindo lá, o churrasco aqui, a chuva lá. A felicidade do praça dura pouco, mas de qualquer forma, o estudo compensa. E abriu o tempo, né? É os guri. Facilmente isso aqui é vendido a 20 conto numa cafeteria. Pra mim custou 2,50. É os guri. 5 e 10. Eu ainda tenho uma missão em Paris. Eu preciso... Paris, né? Perigoso pra Paris. Também aquele nível do último. Bora, bora. Chega de jogar e vamos correr. Será que essa transição medonha deu certo? Mas enfim, velho. Hoje fazer um treino de tiro. Treino voltado a aumentar meu VO2 máximo. Então aquele treino desgraçado que parece que tu vai ter um infarto a qualquer momento. Mas é o mal necessário pra gente melhorar essa parte cardíaca, né? Eu vim correndo até aqui, deu 1 km, pace 7, aquecendo, zona 2, bem de boa. Agora a ideia é fazer uns 5, 7 tiros, pace 4, de 400 metros, descansar 1 minuto e 30. Na real, vou ver como é que tá meu cardio, né? Não vou forçar, até porque eu tenho staff daqui uma semana. Mas enfim, né, velho? Vamos fazer aqui que tá bem massa, pôr do sol, tá fresca a temperatura. Então vai render, creio eu. E uma observação pro pessoal que é mais entendido. Eu não tô seguindo planilha de nada, não tem nada organizado, velho. Eu faço 3 treinos, um é regenerativo, outro é longão e outro é tiro, tá ligado? É meio que no feeling, mais observando a questão da zona cardíaca que eu tô trabalhando. É isso aí, né, mano? Vamos dar. Caralho, 186. Perna queimando, dor no abdômen, falta de ar, visão ficando meio estranha. É isso aí. Vai ser um exercício, né? Mano, como foi o seu treino? Oi. O treino foi muito bom, foi melhor do que eu esperava. Eu estou curtindo agora. Ai, aquela sensação maravilhosa. Acho que o Cauã ainda tá assim. Não, agora eu já consigo voltar a respirar normal. Mas é ruim a sensação, hein? Parece que o cara vai infartar. Chega a dar um bagulho estranho. Olha só que homem gostoso. Ó, assim, deixa eu tentar explicar. Exato. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, mas na verdade não é que a gente não vai conseguir. Às vezes até sobra, é que a gente tá fofa, entendeu? A gente tá fofa no sentido de que qualquer dor, assim, ai, eu não quero fazer. Entendeu? E eu desisti. E eu tava um pouco assim hoje, entendeu? Aí eu tava ali, corri 4,5 km como se não fosse nada, assim, bem de boas. Terminei, quase não tava ofegante, pensei, cara, que bobagem, velho. Eu só tava fofa hoje. E nos dias anteriores que eu estava adiando para correr. Enfim, acho que deu pra entender, né, amor? Acho que essa é a melhor descrição. Estar fofo, estar macio. Parece que qualquer coisinha dá um desconforto muito grande. Mas depois que aquece, só vai. O foda é conseguir sair de casa e aquecer, né? Hoje é dia, sei lá, 18, 17 de janeiro. E o último dia que eu corri foi no dia 31 de dezembro.
É ruim, cara. Treino de tiro é ruim demais. Então por isso que é bom, né? Sabe o que é bom pra finalizar o domingo com chave de ouro? Uma pizza caseira. Que eu ainda gosto de você, Quero compartilhar um negócio que eu ganhei hoje que eu achei muito maneiro. Minha tia simplesmente me deu essa caneca gigantesca aqui, que, cara, é um fucking extintor de cerâmica. Simplesmente tem uma tampa só para fazer decoração, né? Maneirinha aqui de silicone e tudo mais, o cara aperta, não faz nada, né? Mas pouco importa, fica bonito aqui em cima. E tem uma colherzinha bacaninha para mexer aqui, não tem muito detalhe nem nela, mas o que é massa é a própria caneca, velho. Ah, mano, que maneiro isso aqui, velho. Curti demais, cara. Melhor que deve caber tipo uns 400, 500 ml. Amanhã eu vou fazer um expresso com leite, sei lá, um latte, não sei das quantas, com muita espuma e crema para encher esse troço aqui, meu. Mas eu achei muito massa. Deve ter na internet por aí, se alguém quiser, é só procurar pela imagem que dá pra achar tranquilamente. E final do ano passado a gente fez um amigo secreto de família e eu peguei a Laís. E é difícil tu dar um presente assim pra tua noiva sem tu ter segundas intenções, né? Meio que tu dá as coisas pensando no benefício. Eu simplesmente dei um cortador de pizza, que é um machadinho de bombeiro. Na real é um machado, né, cara? Só que quando tem essa característica vermelha, a gente já associa a bombeiro, cara. Então meio que as coisas em casa vão ficando com essas características, porque na real tem outras coisas que são temáticas de bombeiro, né? Parece tipo uma criança que gosta muito, mas é que é a profissão do cara e a gente curte, né, mano? Essa é a realidade. E eu também tenho outro extintor que na real é um cofrinho, tem moedinha ali dentro, né? Mas como hoje tem pouca moeda a gente acaba não usando. Tem mais um mini extintor que na real é um apontador, que eu acho bem maneirinho, mas também pouco usa, só pra decorar. E tem mais um ABT com autoescada, sei lá que modelo aqui, mas mais normal dos Estados Unidos, né? Que eu uso pra decorar aqui também, velho. E é isso aí. Aprovado. Vai dar a... Muito bom. Ah, não tem colesterol. E assim se finaliza um domingo premium. Irmandade Delta Mentor. Ei. Eu sou capaz de lembrar centenas de detalhes.